Olá pessoal, Namastê. Vamos dar continuidade a essa série, não é? Um estudo que nós estamos fazendo, essa investigação que nós estamos fazendo da ideia de Deus, do conceito de existência, na verdade, né? E nesse vídeo eu vou tecer alguns comentários que eu achei por bem fazer a respeito de na verdade é o trecho de uma palestra que foi dado aí pelo professor Leandro Carnal em algum momento, aí, em alguma situação em que ele possivelmente estava deliberando a respeito do tema Deus. Bom, ou vaidade, alguma coisa assim. Na palestra apareceu uma pessoa interessada em fazer um comentário e fez um comentário muito interessante, um comentário bastante procedente, né? Na palestra, no comentário, o rapaz, né, da plateia fez a seguinte colocação: por acaso, se nós considerarmos que a queda do anjo, porque aí nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da teoria que está sendo tratado aqui, a teoria felônica, a teoria da queda do anjo, da rebeldia original, que seria a chamada inveja de Deus, não é? E a colocação que o rapaz faz é a seguinte: se por acaso nós considerarmos que a queda do anjo tenha sido por conta do orgulho do próprio Lúcifer, no caso seria o anjo, o representante da alma no caso, nós não poderíamos considerar que talvez o orgulhoso original fosse o próprio Deus, porque não admitiria um diálogo talvez em relação à sua própria situação, e que por isso o Lúcifer, invejando Deus, não estaria apenas replicando o princípio do orgulho original que o próprio Deus teria? E na sequência, o professor Leandro Carnal acentua ou aprofunda, não é, esse comentário, mencionando, tecendo dando algumas referências, né? Inclusive ele chegou a citar uma parte de um texto do José Saramago, em que ele representa ali a conversa, o que seria uma conversa entre Deus e Jesus, planejando, né, o envio do no caso, do Filho de Deus, para salvar a humanidade, etc, etc. Bom, o que eu quero comentar aqui nesse vídeo é o seguinte: que, primeiramente, evidentemente que a ideia de Deus, né, quando o próprio professor Leandro Carnal menciona, por exemplo, que ele faz uma citação bíblica, uma citação de um conceito de religião, em que na tese da compreensão teológica, Deus teria criado o ser humano para o adorar, não é? E por conta, criado as almas para o adorar, e por conta de uma insatisfação da parte das almas, representado aí pelo anjo, pelo Lúcifer, em adorar esse Senhor, ou adorar a Deus, teria ocorrido aí um processo de retaliação da parte de Deus contra esse posicionamento rebelde dos anjos em relação a esse mecanismo de terem sido criados para adorar a Deus, e eles não estavam, digamos, afim mais de assumir essa posição, e portanto Deus, para demonstrar aí, quem sabe, a sua insatisfação em relação a essa rebeldia, teria criado o mundo material. Dentro do mundo material, um ambiente aí específico, que seria o inferno, e enviado aí os anjos rebeldes para essa região, e a partir dessa região esses anjos aí teriam acesso ao planeta Terra para perturbar a nossa vida. Bom, enfim, a ideia é que toda a estrutura da ideia, em torno da ideia de Deus, é de que o ser supremo é um ser vaidoso, é um ser orgulhoso, um ser de natureza violenta. É claro que, se nós partimos do princípio de que Deus ele tem essa motivação psicológica ao criar a alma, que seria para adorá-lo, é claro que não deixa de ser relevante a afirmação de que ele é um ser vaidoso, evidentemente. Porque um ser se daria o trabalho de criar infinitas, ilimitadas entidades viventes com o único propósito de adorá-lo. Só um ser infinitamente vaidoso faria isso, né?
Então é claro que a ideia de que Deus cria as entidades viventes para o adorar é uma ideia que realmente gera esse tipo de conceito que está sendo mencionado aí pelo palestrante, no caso o professor Leandro Carnal, e o rapaz da plateia. A conclusão é óbvia, vai se chegar a isso daí mesmo. Entretanto, evidentemente que nós não estamos apoiando esse tipo de visão. Nós estamos apenas comentando que essa concepção de Deus, de que Deus teria criado a entidade vivente, primeiramente, com o objetivo de o adorá-lo, leva à seguinte conclusão, de que Deus é originalmente um ser vaidoso e orgulhoso. E por ser vaidoso, querendo ser adorado, e orgulhoso por não querer discutir o assunto com aqueles que estão assim, tipo, de repente não estão se sentindo muito bem em fazer esse processo de adoração, seria um resultado de um orgulho pessoal de querer ser adorado. E como não conseguindo ser adorado por esse grupo de almas, teria criado um mundo material para castigar essas almas. Então seria aí vaidoso, orgulhoso e violento. Evidentemente que faz sentido essa colocação final, essa conclusão final tem todo sentido. Apenas quando se coloca Deus como sendo esse ser que cria com esse propósito. Evidentemente que, claro, não é essa a proposta védica, ok? Nós não estamos admitindo essa afirmação. Estamos apenas dizendo que essa afirmação existe, esse conceito existe, existem muitas teorias religiosas que partem desse princípio de que Deus teria nos criado para adorá-lo, e as consequências são assim trágicas, são desastrosas, como essa que chegou a esse rapaz da palestra, e também o próprio professor Leandro Carnal chega a essa conclusão trágica, evidentemente, em função da sua própria forma de entender a existência de Deus. Eu vou fazer aqui, tracei aqui alguns pontos mencionados pelo próprio professor Leandro Carnal e vou tecer alguns comentários sobre, tá? Ele inicia a resposta para o comentador da seguinte maneira: por uma questão histórica associamos Deus ao terror. Não é? Bom, isso é verdade, tá? Mas não é por uma questão histórica. Tudo bem, pode-se dizer uma questão histórica, mas a verdade é que os livros oficiais, talvez os livros que vêm do deserto, né, no caso, que são criados no deserto, o Torá, a Bíblia e o Corão, são livros que surgem a partir dos povos dos desertos. E historicamente, Deus não é associado necessariamente ao terror. Tá? Apenas a história que vem dos povos dos desertos é associado a isso. Claro que quando o professor Leandro Carnal ele menciona historicamente associamos Deus ao terror, ele está falando do universo em que ele concebe, do universo de experiências que ele próprio entende de Deus, que seria o conceito ocidental de Deus. Essa ideia de Deus enquanto terror, isso não ocorre em nenhum momento dentro do conceito védico. Isso é uma coisa completamente fora da realidade védica. Então eu não estou só fazendo aqui a diferença para pontuar, fazer justiça às colocações. Então, quando o professor Leandro Carnal menciona que historicamente, ele está mencionando a história que ele conhece, que seria a história ocidental, a história de Deus ocidental, que é o que ele está mais acostumado a estudar. Esse conceito de Deus enquanto terror, ele não é um conceito védico. Tá? O conceito védico não explica Deus a partir do ponto de vista de terror, e os seguidores védicos também não têm essa visão de Deus, essa visão de terror. Isso é uma coisa ocidental, do homem ocidental. Porque o homem ocidental aprendeu a ideia de Deus dos livros que vêm do deserto. E o livro fundamental dos desertos é a Torá. Da Torá é que surgem os outros livros, que seriam a Bíblia e o Corão. E esses dois livros, a Bíblia e o Corão, dominaram o universo do planeta, basicamente em termos o monopólio da explicação de Deus. Então, quando se fala de Deus, automaticamente se monopoliza na direção do Corão e da Bíblia. E isso não é necessariamente
a única explicação de Deus disponível no planeta. Nós temos a explicação védica. É justamente essa proposta que nós temos aqui para dar uma alternativa na compreensão de Deus, do ponto de vista védico. Ok? Agora, um outro comentário é o seguinte. O professor Leandro Carnal, ele faz um seguinte comentário: não foi o homem, não foi Deus que criou o homem, mas Deus que criou não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem que criou a Deus. Esse é um jargão, assim, mais ou menos já meio repetido, né? A gente já mais ou menos já ouviu isso daí já algumas vezes. Essa ideia de que é o homem que cria Deus, essa é uma ideia, é uma teoria que parte do princípio de que na medida em que o homem ele reflete, ele observa, ele busca o entendimento, ele busca uma explicação para o universo, ele cria o princípio Deus, ok? Isso, de certa forma, tem uma certa razão quando o homem tenta representar esse Deus, nesse sentido sim. Agora, a ideia de Deus é uma intuição natural do ser, independentemente se ele tem uma capacidade intelectual complexa ou não. Essa intuição natural de buscar um sentido original para a própria existência, isso é uma consequência pelo simples fato de se existir. Então, a noção ou a intuição da existência de um ser acima que cria, não é uma criação do homem, é um impulso natural, por uma questão de intuição de inteligência. Por exemplo, hoje nós já sabemos, com todos os recursos que nós temos da física quântica, da filosofia, da matemática teórica, nós já podemos claramente, com toda segurança, afirmar que o mundo é uma criação holográfica, é uma projeção, é uma realidade virtual. Portanto, por detrás dessa realidade virtual existe um programador, um ser inteligente, ok? Então esse ser humano, ele apenas reflete a intuição que tem de ter sido criado, de ter sido projetado por um ser inteligente. Então, na tentativa humana de entender esse projetor, ou seja, esse criador, é que aí o ser humano vai criar modelos para tentar se identificar aí com eles. Com isso, evidentemente, claro, não é? O ser humano vai introduzir nesse criador características que são humanas, já que ele não tem nenhuma outra experiência de ser mais completo a não ser o ser humano. Quando ele observa os outros seres ao redor, ele vê animais, ele vê plantas, e ele vê um nível de consciência que não é tão inteligente quanto a sua própria consciência. É claro que ele vai projetar Deus muito mais parecido consigo porque é mais completo, tem uma inteligência mais desenvolvida. Assim, se um criador, para criar um ser com inteligência, tem que ser um ser mais inteligente. Então é natural que o ser projete em Deus características humanas. Na sua tentativa, ele comete falhas, ele coloca em Deus qualidades que são humanas, mas que não são divinas. Por exemplo, a ira, o ódio, o horror, tudo isso são projeções humanas, evidentemente, claro, sobre a existência de Deus, porém, que não reflete naturalmente a existência de Deus enquanto Deus, mas reflete apenas a tentativa do ser de compreender Deus. A tentativa do ser de compreender Deus não é inválida. Ele pode cometer erros, evidentemente, mas a tentativa em si não é inválida, porque intuitivamente ele está buscando um princípio superior de existência. Atualmente nós, ficava de certa forma até, vamos dizer, confortável para os comentadores ateus colocar esse argumento de que o homem criou Deus, não foi Deus que criou o homem, partindo do ponto de vista de que a matéria é real, de que a matéria é o que existe. Agora, com as informações que nós temos de física quântica e de matemática teórica para projetar o universo como sendo uma realidade virtual, portanto um programa e projetado por um ser inteligente, como é que fica a história aí? A intuição do ser está correta. Ele pode até errar quando ele tenta desenhar esse programador. Entretanto, a intuição de que há um ser supremo, um ser superior, está corretíssima. E nesse caso o professor Leandro Carnal está enganado.
essa intuição de que, num certo sentido, ele está certo. Ele está certo quando o homem ele cria uma imagem parecida com a sua para explicar Deus. Aí tudo bem. Mas que Deus, o princípio Deus é uma criação humana, infelizmente ele está errado. Essa intuição é algo que traz, que reflete uma percepção de existência que vai mais além de que a percepção obtida pela inteligência imediata. Okay? E aí temos aí toda essa situação para comprovar aí que, na verdade, o ser humano, ou seja, o espírito, não o ser humano, porque o ser humano é um programa também, mas a alma, enquanto ser, tem essa intuição de buscar esse ser original. São como os pássaros, os animais que migram, né? Eles têm aí uma bússola interna que vão na direção certa. A alma tem consigo uma bússola interna que vai na direção certa, na direção de Deus. Só que isso demora, não é? Demora enquanto grupo, enquanto evolução, demora para que o grupo tenha uma percepção clara de Deus. Na medida em que ele vai evoluindo, ele vai desenvolvendo empatia, o grupo como um todo, tanto o espírito individual como o grupo, ele vai desenvolvendo empatia, e na medida em que o grupo, o ser humano, o espírito na forma humana, desenvolve mais e mais a empatia, tanto mais ele percebe Deus como um ser de amor. Porque a empatia e a compaixão permite o ser perceber Deus do ponto de vista de amor. Agora, enquanto as comunidades humanas retiram dos livros que vêm do deserto a ideia de Deus, fica realmente muito difícil avalizar ou avaliar essa ideia de Deus, porque originalmente essa ideia, historicamente mencionada aí pelo professor Leandro Carnal, essa ideia de Deus enquanto terror, não é um problema histórico, é um problema teológico. Está escrito, está descrito nos livros. Então as pessoas aprendem isso didaticamente, teologicamente, quando eles leem esses livros que explicam que Deus mandou matar, e mandou destruir, e tocou fogo aqui, e destruiu ali. Então é natural que o ser associe Deus à ideia de terror. Você pode falar, a propaganda pode ir numa direção, que Deus é amor, que Deus é compaixão, que Deus é bondade, etc. Mas na hora em que a descrição das atitudes de Deus não demonstram isso daí, demonstra outra coisa, demonstra alguém chateado, zangado, irritado e disposto a destruir tudo a qualquer momento. Quer dizer, então o ser humano não tem culpa de associar Deus a um terror, a uma ideia de terror. Os livros que estão chegando até o ser humano para que ele compreenda Deus, explicam Deus do ponto de vista de um terror. Agora, esse Deus que tem essa característica de ser um terror, esse aí sim é a descrição que o professor Leandro Carnal está dando, é um Deus, realmente uma ideia de Deus criada pelo ser humano. Quando ele menciona que Jesus fez uma atualização da lei, quando ele faz um comentário, se você observar você vai observar no vídeo do professor Leandro Carnal, ele menciona alguns trechos de sugestões dentro das escrituras que Deus seria amor, né? E Jesus faz uma aplicação aí, atualizando o sistema. Jesus Cristo, ele tentou atualizar o sistema. Ele tentou atualizar o sistema teológico, retirando a ideia de Deus de terror e introduzindo uma ideia de Deus de amor. Só que o que acontece? Como as pessoas associam Jesus Cristo ao Deus do Antigo Testamento, fica inevitável conciliar as duas coisas. Então, embora haja uma tentativa honesta, pura, perfeita, da parte de Jesus Cristo, de explicar Deus do ponto de vista de amor, como as pessoas associam Jesus Cristo ao Deus explicado, que é uma explicação basicamente com muitas características humanas, a partir dos povos antigos dos desertos, fica difícil evitar que esse Deus explicado por Jesus não seja um Deus também agressivo, perigoso, vaidoso, que manda, né, matar todo mundo, etc. E com isso, os críticos de Deus associam inclusive Jesus à ideia de um Deus terrível, quando na verdade Jesus Cristo ensina um Deus muito parecido com a explicação védica, que é um ser com amor, com doçura e com inteligência. Tá? Justamente esse é o motivo dessa série.
A ideia dessa série é explicar esse conceito de Deus do ponto de vista védico, e fica muito mais fácil para que nós possamos apreciá-lo, para que nós possamos amá-lo. Tá? Então esse é o objetivo. E nesse ponto, tenho que admitir que a conclusão que o professor Leandro Carnal e que o rapaz da plateia chegam estão corretas, apenas do ponto de vista da ideia de Deus que eles têm, que é uma ideia ocidental. E a ideia ocidental de Deus é a ideia que vem trazida dos povos dos desertos, ok? E a ideia é que a compreensão que os povos ocidentais têm da explicação de Deus védica é a explicação que os historiadores passaram para o Ocidente, que são pessoas primitivas, pouco inteligentes, que não têm conhecimento, são adoradores de vários deuses, etc. Então é uma ideia deturpada. E aí essa série que nós estamos fazendo é para justamente dar um esclarecimento mais objetivo e mais evidente de qual é a compreensão védica da explicação de Deus, que é totalmente diferente dessa ideia de terror, dessa ideia de um ser vaidoso, de um ser aí, quem sabe aí violento. E essa compreensão de Deus parte do princípio de que teria havido, para explicar o mundo material, parte do princípio da teoria felônica, de queda da alma, de evasão do reino de Deus e, enfim, encarceramento das almas no mundo material. A origem desse tipo de conceito é a teoria felônica, que nós estamos aqui criticando e combatendo, porque ela é uma teoria que realmente não ajuda para nada em compreender a natureza divina e amorosa de Deus, senão que simplesmente deixa as coisas complicadas e pinta um ser aí com as características que são as características que faz com que pessoas como o professor Leandro Carnal e outros desistam da ideia de Deus, porque afinal de contas não só apenas a ideia de um ser terrível, de um ser vaidoso, quem sabe, mas também a descrição de como é o reino de Deus, né? Eu fiz um comentário, está lá no vídeo, eu não me lembro em qual das playlists, mas se você estiver acompanhando a playlist, você vai acabar chegando lá. Tem um vídeo do Zeca Pagodinho, está lá no finalzinho, nas últimas playlists, acho que está na 18ª playlist, ou 17ª, alguma coisa assim, em que o Zeca Pagodinho está explicando o medo que ele tem de ir para o céu, porque é muito parado. Aqui no vídeo do Leandro Carnal também ele faz uma descrição de como seria o reino de Deus. Um lugar parado, entediante, não é? E desagradável. E claro, você tem aí duas coisas combinadas. Um Deus terrível e um céu sem nenhuma atratividade, digamos. É claro que as pessoas vão querer ficar na ignorância do mundo material, evidentemente, e vão se tornar ateístas. Nesse sentido, de certa forma, é fácil se tornar ateu com esse tipo de conceito. Evidentemente, o conceito ele está deturpado, baseado numa teoria bastante, digamos, ultrapassada. E, a pessoa que quiser entender diferente, terá que atualizar o próprio sistema, até mesmo porque o sistema de compreensão de Deus se atualiza gradualmente na medida em que o ser humano também evolui, ok? É isso, pessoal. Namastê. Até a próxima gravação. Fica aí com o vídeo do professor Leandro Carnal. Não sei se você já assistiu. Se você não assistiu ainda, você vai assistir agora. E caso você queira ouvir novamente esse vídeo, você vai entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer, tá bom? É isso aí. Namastê. Até a próxima gravação.